O Verde Gaio é um projeto desenvolvido entre o Projeto Cardo e a Câmara Municipal de Lousada, e que alia a educação artística com a educação ambiental. É um projeto que está em desenvolvimento desde 2023 e que vai culminar agora em setembro de 2024, e que é um projeto que tem muitas fases e que tem a contribuição de muitas entidades e muitas pessoas diferentes dentro do Concelho de Lousada. Nós inicialmente fizemos recolha musical junto de várias entidades. Depois fizemos oficinas de música, dança e artes plásticas para séniores, para escolas, para público geral. Depois fizemos seleção musical, encomendámos música a compositores, entregámos a música ao Conservatório de Música de Val do Sousa, fizemos a recolha das danças tradicionais e trabalhámos diretamente com a Academia Contradanças, tivemos o envolvimento da Escola Secundária de Lousada, do agrupamento de escolas de Lousada Este, e, portanto, tem sido um projeto que alia muita coisa diferente, que precisa de uma equipa muito grande e especializada. Portanto, temos uma equipa que tem gente que é mais focada para a música, para a dança, para as artes plásticas, e depois temos toda a parte da construção dos objetos artísticos que vão estar disponíveis em breve e que nos quais podemos ver um disco com 10 peças diferentes, a edição de uma partitura que vai ser distribuída por escolas de música, e tivemos apresentações públicas no Concelho de Lousada para as pessoas poderem assistir ao resultado final desse trabalho que foi desenvolvido ao longo de mais de um ano de trabalho. Então, a ligação ao Verde Gaio, mas antes um bocadinho ao Projeto Cardo, foi a pandemia. Ou seja, eu na pandemia estava a viver no Porto, como todas as pessoas espalhadas um pouco por todo o mundo nessa altura, estava muito virada para o computador e para todo tipo de atividades ou de coisas que me pudessem manter ocupada durante esse tempo. E descobri os vídeos da Orquestra dos Búzios, do Projeto Cardo, e achei aquilo fantástico porque basicamente eles enviavam as partituras aos músicos que gostariam de participar nesse projeto e depois a equipa montava esses retalhos de vídeos e fizeram música colaborativa em que as pessoas, a partir de casa, construíram uma peça, uma obra de arte, digamos assim. A Orquestra dos Búzios foi uma orquestra que foi criada durante a pandemia, em que foram criados uma série de arranjos para fazer com muita gente durante o confinamento, só que depois eles foram feitos, foram gravados, foram publicados, mas ficamos sem ter mais o que fazer àqueles arranjos. Então, portanto, o que nós decidimos foi pegar nesses mesmos arranjos e aproveitá-los para os transpor para a orquestra e fazer uma parte desses arranjos que já estavam feitos e uma parte que foram arranjos completamente novos a partir do repertório tradicional de Lousada que foi recolhido nos movimentos séniores. E uma vez que já estava a trabalhar aqui na Mata de Vilar e sabia, por parte de outros colegas da mesma equipa, do nosso setor de conservação da natureza e educação ambiental, que havia um trabalho já com séniores de preocupação de salvaguardar este tipo de memórias e de património, achei que faria todo o sentido falarmos com essas pessoas, tentarmos ter um registro que pudesse perdurar no tempo e que ao mesmo tempo envolvesse os mais jovens que vivem um pouco longe deste tipo de património das suas raízes. E então fiz um convite ao Projeto Cardo, que veio visitar a Mata de Vilar e que ficou encantado com este espaço e a partir daí foram seguindo os diferentes espaços. Eles fizeram uma atividade com o público que tentava mostrar como é que a música também pode ajudar à conservação da natureza, muitas vezes através do património que existe nas letras, nas técnicas, nas artes e nos ofícios, que nos ajudam a perceber como é que era o antigamente também na natureza e nos nossos espaços naturais. E depois, a partir daí, criou-se o Verde Gaio e foi toda uma magia associada a esta pequena ave florestal que depois, a partir daí, seguiu o seu caminho. E por isso surgiu a ideia de
criar este projeto que no fundo nasce daquilo que se aprendeu com os movimentos séniores e com os ranchos folclóricos da zona, no fundo em que se recolheu todas as canções que tivessem alguma relação com a vida natural de Lousada e no fundo todo o resultado e todos os objetos artísticos que foram produzidos são a representação atual daquilo que é o passado natural e cultural de Lousada. Este projeto tem o apoio da DG Artes e em parceria com a ACML e principalmente com a Câmara Municipal de Lousada. Estes são os três parceiros. A Mata de Vilar, que faz parte da Câmara Municipal, é o nosso ponto de ligação a todas, tanto à ACML como à Câmara Municipal e aos movimentos séniores, mas faz parte da Câmara Municipal. O projeto Verde Gaio foi um projeto que foi extremamente interessante para desenvolver no âmbito da Associação de Cultura Musical de Lousada, nomeadamente através de uma das suas vertentes, o Conservatório do Vale de Sousa, o CVS, aqui dentro da ACML, em parceria depois com o projeto Cardo e com a Câmara Municipal de Lousada através da Mata de Vilar. Em termos institucionais, o que mais me importa é agradecer a todos quantos trabalharam neste projeto, quer os que são da casa, os senhores professores, os alunos e os não docentes que trabalharam para que este projeto fosse possível, mas também agradecer a colaboração de todos quantos trabalharam no projeto e pertencem às outras instituições que eu já referi, às outras entidades, Câmara Municipal de Lousada e ao projeto Cardo. Quando propuseram este projeto, como é costume, vamos lá fazer coisas diferentes do que estamos habituados a fazer aqui no Conservatório. Seja música tradicional ou outra, acho que é sempre bem-vinda. Das recolhas que foram feitas junto da população de Lousada, foram selecionados alguns exemplos, e não foi fácil porque era muita música, alguns exemplos que fossem, por um lado, significativos no sentido em que havia muitos grupos a cantar a mesma música, por exemplo, nós sentimos que era uma coisa que era mesmo tinha uma presença forte no concelho, e por outro lado que tivessem temáticas muito diferentes e que fossem o mais amplas possível, portanto que não fossem todas sobre o mesmo assunto ou todas com a mesma energia, portanto que fosse variado. E acabámos por escolher 6 e depois entregámos cada uma a um compositor diferente. Nós trabalhamos muitas vezes com compositores e encomendamos música com raiz tradicional e que depois tem que levar um arranjo que vá de acordo com a instrumentação que vai executar esse arranjo. Portanto, neste caso nós tínhamos uma instrumentação semelhante, tivemos o ensemble de saxofones e tivemos a orquestra sinfónica e coro. Pronto, elas foram todas cantadas, pelo menos as canções de Lousada, não outras que nós usámos, outras orquestrações que já tínhamos pedido antes a outros compositores noutros contextos e que juntámos ao repertório para que a Escola de Música tivesse a oportunidade de criar um concerto com princípio, meio e fim. Portanto, se fossem só 6 peças seria insuficiente para fazer um concerto e, portanto, sendo 10 já seria um número bom para um disco e para um concerto, e portanto essas 6 que encomendámos do repertório de Lousada foram entregues a compositores que são da nossa confiança e que nós sabíamos que iam entender a música, iam respeitá-la e depois embelezá-la, claro, à maneira deles. Eles são todos muito diferentes, com um caráter muito diferente também, porque a própria fonte tem essa diversidade, mas realmente acabou por ficar um leque de canções e o repertório acabou por ficar muito variado e muito amplo, no fundo. Enquanto maestro da Orquestra Sinfónica, aquilo que eu destaco é realmente o desafio pelas obras que me foram propostas realizar. Por 2 razões. Em primeiro lugar, pela roupagem absolutamente contemporânea de algumas peças, umas um bocadinho mais trabalhosas do que outras, mas o que importa destacar é a envolvência que os alunos tiveram para com o projeto.
Foi uma experiência diferente, eu acho, porque apesar de estarmos habituados a estar em palco, mas a tocar um género musical diferente, a música erudita, já tínhamos tido experiências semelhantes aqui no Conservatório, mas mesmo assim foi a primeira vez que tivemos contacto com música regional, que os nossos avós e pais conhecem das suas épocas, e foi agradável termos essa experiência de podermos também, uma geração mais nova, ter a oportunidade de ir buscar essa herança de antigamente e da nossa região. Apesar das dificuldades apresentadas, porque os níveis que os alunos apresentam são absolutamente diferenciados, os alunos importaram-se, preocuparam-se com que o projeto fosse avante e que tivesse o resultado que teve. Obviamente, posso elencar aqui alguns elementos que as peças poderiam ter um bocadinho de tratamento diferente relativamente à dificuldade, porque essa dificuldade depois de alguma forma foi transversal à minha, no sentido de eu tive que lidar com algumas questões composicionais que os alunos não estavam muito habituados, mas conseguiu-se verdadeiramente ultrapassar até pelo impacto que sabíamos que o projeto iria ter junto da sociedade. As gravações eu acho que foram muito bem tratadas por parte de todos os envolvidos. O primeiro desafio, que já se pode dizer que é um desafio técnico, foi encontrar um lugar, um espaço onde a música pudesse ser tocada por todos estes intervenientes. Uma coisa tínhamos por certa, que a gravação tinha que ser feita com todos ao mesmo tempo. Seria uma experiência mais interessante, mesmo tendo mais desafios técnicos. O maior desafio, penso eu, é não estar no caminho para que todos estes intervenientes possam fazer o que têm que fazer bem. Não sermos nós o elemento que, de certa forma, traz constrangimentos. Sim, e foi a primeira vez que muitos de nós tivemos a oportunidade de gravar música, estarem em experiência quase de um estúdio, para estarmos todos juntos para fazer, vamos fazer esta gravação para representar a nossa região. A perfeição com que tudo tinha de ser levado. Pode haver um mínimo ruído porque todos os microfones estão preparados para captar qualquer tipo de ruído. Ou seja, é preciso ter muito cuidado porque mesmo sem querer podia haver uma distração, podia haver um acidente que causasse que o trabalho de tantas pessoas que estavam ali fosse deitado por água abaixo, tivéssemos de refazer outra vez. E pronto, e o tempo também não era muito, ou seja, nós tínhamos de tratar todo o tempo que tínhamos com o máximo cuidado. E isto sem dúvida foi um grande desafio, mas um desafio que foi encarado e correu tudo bem. Portanto, as escolhas técnicas que fizemos, eu e o Ricardo em conjunto, foram nesse sentido. Tentamos captar um bocadinho a sensação geral daquela mistura, de termos uma orquestra com um coro por trás, como numa posição normal de concerto, e depois tentamos encontrar os instrumentos ou os naipes que teríamos que reforçar para podermos ter algum controle na pós-produção. São sempre processos engraçados. E depois, mesmo nas 2 sessões de gravação que fizemos, os 4 dias que estivemos a gravar este repertório, durante a gravação estamos completamente focados na música, para além da direção artística e da direção musical do projeto. Nós, quando estamos a gravar, também estamos a tentar que a música seja o melhor que pode ser. E às vezes o músico que está num canto do espaço não está bem a perceber que não está a encaixar com o seu colega que está a tocar uma linha que por acaso se cruza, e o nosso papel, que somos privilegiados por estar a ouvir muito bem, é também estar atento a isso e tentar que aquilo possa ser o melhor que se consiga. E então muitas vezes temos que vir à sala e pedir ou um bocadinho mais de força nesta entrada ou mais assertividade para que pronto, a música aconteça o melhor possível. Foi incrível, foi muito bom ter essa experiência de ter uma gravação profissional, porque, como a Sara disse, nenhum de nós quase tinha tido essa oportunidade. Quando ouvi pela primeira vez os ensaios, de ver como uma música que uma senhora se lembrava do seu passado, como uma música se transformou numa coisa tão rica, com tantas vozes diferentes, não só as vozes dos instrumentos, a usar aquelas melodias que ela cantou para nós. E isso é mágico, é mágico. Os séniores, que foram
portanto, uma das parcelas envolvidas neste projeto, envolveram-se de uma maneira extraordinária, porque por mais que muitas vezes as pessoas vão aos movimentos sénior, aos centros de dia e falem sobre as tradições, muitas vezes eles sentem que esse conhecimento não é assim tão valorizado. A partir do momento em que o Verde Gaio entrou nas instituições, entrou por aquela porta, foi absolutamente extraordinário o impacto que isso teve, porque vem uma câmara de filmar, porque vem um microfone, porque vêm pessoas que realmente estão interessadas em gravar para sempre, para a posteridade, aquilo que eles vão dizer, aquilo que eles vão cantar. Portanto, nas recolhas que houve das canções antigas, tradicionais, ligadas à natureza, eles estavam completamente deliciados pelo facto de sentirem que efetivamente alguém está ali para os ouvir, e veio dar-lhes um bocadinho de antena, veio-lhes dar um bocadinho de voz, e o impacto nos séniores foi absolutamente extraordinário, porque realmente sentiram que estavam lá mesmo para eles, por eles, para transmitir algo de bom à comunidade. E então eu considero que este projeto veio trazer-lhes vida. Este projeto trouxe-lhes vida e permitiu também que a vida deles seja valorizada de alguma forma. Relativamente às peças artísticas que serviram de decoração ao concerto, os cenários, eles foram construídos com materiais naturais. E logo desde o início, quando o Verde Gaio foi construído, houve essa preocupação por parte da equipa do Projeto Cardo, do Pedro, da Joana. Mesmo quando o convite nos foi feito, tanto a minha e a Joana, para participar neste projeto, na componente da cenografia, não é? e da envolvência deste lado plástico, isto acabou por começar com uma visita à mata e com a maneira como eles utilizam alguns materiais e intervenções que fazem na própria mata. Matéria, por assim dizer, para trabalhar os objetos é coisa que não faltava, então acabou por surgir logo espontaneamente, e acho que foi unânime, a utilização de materiais orgânicos. Construírem algo que pudesse ficar bonito no enquadramento do concerto, mas que trouxesse a natureza para dentro do palco. E depois, com a ida às escolas, nós fizemos uma apresentação de uma série de animais autóctones ali da zona, e achámos por bem também incluir aquilo que é um processo de um produto, também ele plástico, que tem a ver com os bordados tradicionais. Houve um grupo de jovens séniores que se deslocou à escola também, que pôde apresentar as técnicas de bordados aos miúdos. O objeto que depois, ou os vários objetos que depois foram construídos, foi uma junção dessas três coisas: de material que veio da mata, da técnica dos bordados e da parte plástica depois dos miúdos também na reprodução dos animais que existem ali na região. E que também foi o modo perfeito para trazer essas escolas que fizeram essas oficinas também aqui à Mata de Vilar. Aí houve uma partilha intergeracional de maior proximidade, de maior intimidade para com os jovens, e foi muito bonito assistir a essas partilhas. Portanto, os séniores sentirem-se quase como professores. Muitos deles nem estudaram, nem foram para a escola, mas naquele dia, naquela tarde ou naquelas tardes, eles estavam lá no papel de professores, de levar o conhecimento. E não só o saber fazer, o saber ser, porque eles sentem que aquilo não foi só aprender uma arte manual, aquilo foi aprender um património que lhes foi passado por alguém que lhes é muito querido, normalmente por familiares, mães, irmãs, tias que bordavam, avós. Portanto, isto é todo um conhecimento que traz a família, que traz os amigos, que traz as memórias da comunidade. Quanto mais não seja por tudo isto, a vida deles deve ser honrada, cada uma delas, e este projeto veio trazer isso, veio honrar a vida de cada uma dessas pessoas e veio mostrar que a música, a dança, as tradições não são para uma geração, são para todas elas, são para todas as pessoas que fazem parte de uma comunidade, sem exceção. Nas escolas em que fizemos os ateliês de oficinas de artes plásticas também foi muito interessante, porque houve sempre um enquadramento do projeto, falamos sobre as espécies de fauna que iriam ser abordadas, o porquê de estarmos a querer representá-las, e fez com que os alunos, numa disciplina que não tinha nada a ver com biologia, contactaram com essas espécies, com a sua ecologia, colocaram questões, tanto do ponto de vista também da conservação da natureza e da sensibilização das pessoas. Foi um projeto muito interessante, porque fez com que as pessoas se contactassem com animais e plantas que não conheciam. Algumas delas através da música.
As recolhas nos ranchos de Lousada foi um processo interessante, como é sempre as recolhas. Já estamos habituados a ver determinadas coisas, mas vemos sempre novas coisas que surgem, ou pelas dinâmicas dos grupos, ou pelos objetivos deles, pelas pessoas que lá estão. E foi engraçado ver tanto as semelhanças que os ranchos tinham entre eles, como algumas diferenças. Há claramente coreografias que são diferentes num rancho e noutro, outras que só fazem variações, e há coreografias que um rancho mantém e outras que não existem nos outros ranchos, por exemplo. E havia nomeadamente um dos ranchos que tinha as coreografias bastante diferentes. As danças tinham mais jogo, hora de palmas, hora de brincadeira entre pares e também troca de pares. E isso é engraçado porque nós já não, apesar de ser óbvio no folclore, ao mesmo tempo as coreografias têm cristalizado de uma maneira em que não vemos essa troca de pares de modo a que pudesse ser feito num baile, por exemplo. Essa foi uma das coisas que comecei a pensar que seria interessante mostrar aos alunos de Lousada. Uma das coisas que eles não fazem é dançar socialmente, ou seja, por carolice, por troca, uma coisa óbvia e espontânea e divertida, sem grandes pensamentos sobre qual é o passo a seguir e como é que é a seguir o desenho da coreografia e etc. E o folclore dá essa possibilidade. Está a ser incrível a experiência. Gostamos muito. Não é rancho, é folclore. Então, gostamos das roupinhas. Eu gosto das roupinhas que ainda não vieram, mas você fez. Sim, eu acho que vai ter assim uma textura, umas cores. Cansa muito mais do que eu pensava. Cansa muito. As sais devem ser muito pesadas, não sei. Sim, cansa muito. E as músicas são Bruno Carvalho no beat. Deixa eu pensar mais coisas. Vamos dançar um bocado. Olha, este passo eu não gosto nada deste, eu gostei imenso, mas eu acho que estou a gostar mesmo da experiência. Não sei, é uma coisa diferente, até porque o balé é completamente diferente, não é? Sim, é diferente do balé, muito diferente. E também por cima nós dançámos tipo músicas clássicas e agora é outro estilo de música. Sim, temos de deixar de lado a parte clássica e usar mais a parte casual do folclore. Então essa era uma das coisas que eu queria levar para os alunos de dança de Lousada, que eles se apercebessem que, embora tivessem algum preconceito e já ideias concebidas sobre o folclore, que ele na verdade consegue ser muito divertido, ora como quebra-gelo, ora como anti-stress de repente, e as alunas de Lousada descobriram isso. Apesar de todas elas dizerem logo, eu nunca vi muito rancho, ou eu vi rancho, é aquelas coisas que fazem lá nas festas, com os trajes, não se mostrarem muito entusiasmadas por dançar e aprender. Assim que fizeram, e a primeira dança que elas aprenderam foi a Cholita, todas elas assim começaram a saltar e a andar em roda, todas estavam de sorriso aberto a dançar. Por isso a verdade é que, por muito que veem que se calhar é uma coisa menos nobre, menos interessante, que já não é para a idade delas, ou que ainda não é para a idade delas, elas divertiram-se a fazê-lo e depois concordaram que é uma coisa divertida de se fazer e que, se até fosse ligeiramente alterada, que podia ser interessante fazerem mais vezes. Quando me disseram que íamos ter isto, eu achei que era muito tradicional, que não íamos sair do tradicional, que íamos ter tipo o rancho, como fazem nos ranchos, os velhinhos. Mas quando comecei a fazer e a ter as aulas, apercebi que não ia ser totalmente assim, que íamos desconstruir o tradicional, que íamos adaptar à nossa realidade, dar ideias, sugestões nossas, adaptar como queríamos, claro que de forma lógica, e que podíamos tentar adaptar ao nosso estilo, mas também isto era uma forma de sairmos da nossa zona de conforto. E posso dizer que agora, no fim, estou a gostar e gosto muito mais do que eu achei que ia gostar.
Eu nunca fui assim muito, como é que eu ia dizer, adepta assim, ou de gostar muito deste tipo de dança. Não era assim uma coisa que me chamava muita atenção, por exemplo, em festas ou assim, era sempre, por exemplo, estas atuações nunca me chamaram muita atenção, por isso eu estava assim um bocado reticente relativamente a esta ideia de ter que dançar esse tipo de dança. Mas também reconheço que pronto, também terá trazido mais uma visão mais periférica de todos os tipos de dança que há e também nos ajuda a ser mais livres, pronto, entre outras coisas. Mas no final de tudo até nos divertimos porque estávamos todas juntas e conseguimos aprender mais, ter uma perspectiva mais abrangente do mundo da dança. E pronto. Eu concordo com a Maria. E pronto. Em suma, gostaria de alguma forma de agradecer a todos os que fazem parte da organização do Verde Gaio. Em primeiro lugar, o convite que nos fizeram, a proposta que nos propuseram em participar ativamente neste projeto e que serão sempre bem-vindos. Relativamente ao feedback do Verde Gaio, ele teve várias fases. As primeiras, a par, depois das recolhas das músicas, tivemos uma série de oficinas com escolas e com a comunidade sénior e também com o público geral, em que trouxemos algumas dessas peças, dessas obras que foram recolhidas e dinamizamos essas oficinas com esse tipo de público. E foi muito interessante perceber, principalmente porque houve aqui dois extremos muito curiosos e intergeracionais que nos permitem também perceber aqui a importância de um projeto como este, como o Verde Gaio. Quando recebemos as escolas aqui na Mata de Vilar, as crianças vinham muito entusiasmadas porque sabiam que era um workshop sobre música, não sabiam necessariamente que tipo de música é que era, mas vinham com aquele entusiasmo porque vinham para um espaço de natureza, iam contactar com pessoas que não conheciam e a música é sempre aqui um bom catalisador para uma série de boa disposição e de outro tipo de ânimo. Quando, neste caso, a Carmina, o António e outros colegas que estiveram com eles começaram a dinamizar o workshop e as crianças começaram a perceber que era música tradicional, no início ficaram um bocadinho reticentes porque é algo que para eles era estranho, este tipo de música e de sonoridade. Pontualmente uma outra criança reconhecia, mas a maior parte não. Mas depois quando começaram a perceber a letra, a coreografia, que as letras falavam de plantas ou de situações do dia a dia que lhes era familiar, principalmente pela convivência que tinham com os seus avós. Foi muito giro porque eles depois agarraram essas músicas e no final da atividade todo o percurso até ao autocarro foi a cantar essas canções. E depois, mais tarde, quando voltam outra vez à Mata de Vilar para fazer outro tipo de atividades, muitos deles reconheceram o espaço, porque foi o espaço onde fizeram esse workshop de música e alguns ainda se lembravam disso e voltaram outra vez a cantarolar essas músicas. Portanto, algo ficou ali na memória e foi muito bom. Com os séniores aconteceu algo extraordinário, que foi nos 2 workshops que nós tivemos grandes grupos de séniores reunidos em diferentes parques naturais aqui do município, porque o objetivo também era dar a conhecer essas nossas áreas naturais preservadas e foi uma animação. Eles cantaram, dançaram, divertiram-se. Os séniores valorizam muito este tipo de convívio, mesmo entre movimentos séniores diferentes, de freguesias diferentes, que não se conhecem necessariamente. E ainda hoje é o dia que, quando nós os encontramos na rua e mesmo depois no concerto, as pessoas ainda reconhecem que o Verde Gaio foi dos momentos mais felizes que eles tiveram durante aquele ano dentro dos movimentos sénior. E é interessante porque nós dinamizamos muitas atividades com eles e essa ficou-lhes marcada na memória. E isso é muito bonito porque estamos a falar de uma comunidade que muitas das vezes a memória deles não é a melhor. E, portanto, quando nós conseguimos fazer algo com eles que lhes fica durante tanto tempo na memória, em que eles associam as nossas caras àquele momento, foi muito marcante. Acho que no final ficamos todos a ganhar, ficamos todos mais ricos e acho que isto não se deveria ficar guardado numa gaveta ou num registro qualquer guardado não sei onde e devíamos usar mais vezes estes arranjos, este tipo de música que foi trabalhado ao longo deste ano e tocá-lo de novo, acho que sim. E estas recolhas do Verde Gaio permitiram, através das canções, trazer-me
trazer-me a mim, em específico, e espero que a muita gente que vá ouvir estas canções que estão registadas e também através deste documentário e também que já passaram no próprio concerto, saber mais sobre a natureza, porque na verdade as canções falam sobre isso. Portanto, as canções são um repositório de conhecimento até técnico, eu diria até mesmo técnico, a nível ambiental e a nível de ecologia, de biologia, toda esta área das ciências. E acho que foi mesmo assim um projeto que teve para mim e para todos os séniores que fizeram parte deste projeto um impacto mesmo muito grande. É um legado muito bonito desse verde gaio, não é? Que na natureza é aquela ave que põe a bolotinha e depois se esquece dela, mas depois ela germina num carvalho. O Verde Gaia, enquanto projeto comunitário e musical, é igual. Ou seja, o projeto Cardo veio, enterrou a bolotinha algures aqui e depois vai embora e ela germina. E acho que é isso que vai acontecer. E é muito bonito. Uma vez estando pronto o livro de partituras com o disco, o objetivo é contactar escolas de música, conservatórios nacionais. Portanto, vamos contactar os professores das orquestras, dos ensembles e vamos perguntar se eles têm interesse em receber este livro e este CD, no sentido de levar esta música a outras escolas, porque é música pensada para estudantes, portanto tem um nível de exigência que de facto é puxado para miúdos de determinadas idades, mas é execuível, portanto não é um repertório estritamente profissional, pode ser feito por alunos e portanto como tem essa ligação com a escola, nós fazemos questão e achamos que é muito importante que as escolas recebam este repertório e que tenham a oportunidade de o experimentar, porque de facto as escolas estão sempre à procura de música. É música muito bonita, é música que está muito bem escrita e bem feita para estas faixas etárias e que os miúdos acabam por gostar muito de fazer porque é muito divertida, tem umas temáticas que os deixam muito curiosos, falam de assuntos que nunca ouviram falar e são assuntos que são importantes de trazer à baila nas escolas também, porque se fazem parte da nossa história e são um legado importante de manter vivo junto destas comunidades mais jovens. Nós acreditamos que é desta forma que este repertório pode provocar alguma agitação, renascer de alguma maneira e ser projetado para o futuro, porque senão caímos no risco de perder um bocadinho a necessidade de usar e de trazer esta memória aos dias de hoje.